pani zetknęła? Ma pani jakiegoś w pamięci? Mam. Na Pawiaku zawsze, proszę pana, ja pracowałam w pralni, były okna takie duże, więc ja widziałam, co się dzieje na podwórzu. Na podwórzu zawsze siedział, proszę pana, Gustawowiec. I taką widzę scenę. Bawi się dziecko żydowskie, tam gdzieś w kącie. Na Pawiaku były dzieci trochę. I wtedy gestapowiec kiwa na niego. No to oczywiście dziecko od matki wie, że Niemców trzeba się bać. Nie idzie. To gestapowiec na krzesełku pokazuje dziecku cukierka. No więc oczywiście dziecko wygłodniałe idzie za tym cukierkiem. Podchodzi, gestapowiec mu daje jedną rączkę cukierka, drugą rączkę cukierka, odchodzi dziecko i on mu z tyłu strzela w plecy i zabija go. Enquanto a figura de Oskar Schindler era aclamada por meio mundo, graças a Steven Spielberg, que nele se inspirou para fazer o filme, que conseguiu 7 Oscars em 1993, narrando a vida deste industrial que evitou a morte de 1000 judeus nos campos de concentração, Irena Sendler era uma heroína desconhecida fora da Polônia e apenas reconhecida no seu país por alguns historiadores, já que os anos de obscurantismo comunista haviam apagado a sua façanha dos livros de história oficiais. Ela nunca contou a ninguém nada da sua vida durante aqueles anos. No entanto, em 1999, a sua história começou a ser reconhecida graças a um grupo de alunos de um instituto de Kansas e ao seu trabalho de final de curso sobre os heróis do Holocausto. Na investigação encontraram poucas referências sobre Irena e só existia um dado surpreendente. Ela tinha salvado a vida de 2.500 meninos. Como é possível que só existisse esta informação sobre uma pessoa assim? Mas a maior surpresa chegou quando, após buscar o lugar da tumba de Irena, descobriram que a tumba não existia, porque ela ainda vivia. Falecida aos 98 anos, no ano de 2008, ela residia num asilo do centro de Varsóvia, num quarto onde nunca faltam flores e cartões de agradecimento do mundo inteiro. Quando a Alemanha invadiu o país em 1939, Irena era enfermeira do Departamento de Bem-Estar Social de Varsóvia, no qual cuidava das salas de jantar comunitárias da cidade. Em 1942, os nazistas criaram o gueto em Varsóvia, e Irena, horrorizada pelas condições de vida naquele lugar, uniu-se ao conselho para ajuda aos judeus. Conseguiu identificações da oficina sanitária, sendo que uma das tarefas era a luta contra as doenças contagiosas. Como os alemães invasores tinham medo de que se desencadeasse uma pandemia de tifo, aceitavam que os poloneses controlassem o lugar. Logo, entrou em contato com famílias, as quais oferecia para levar os filhos com ela para fora do gueto. Mas não podia dar garantias de sucesso. Era um momento horroroso. Tinha de convencer os pais de que lhe entregassem seus filhos, e eles perguntavam-lhe: "Pode prometer que meu filho viverá?" O que poderia prometer
quando nem podia saber se poderiam sair do gueto. Widzę dzisiaj oczy matki, zaodawała dziecko. E a única coisa certa era que os meninos morreriam se permanecessem ali. As mães e as avós não queriam separar-se dos filhos e netos. Irena as entendia perfeitamente e naquele momento ela era a mãe. De todo o processo que ela levava a cabo com os meninos, o mais duro era o momento da separação. Algumas vezes, quando Irena ou suas companheiras tornavam a visitar as famílias para tentar fazê-las mudar de opinião, ficava sabendo que todos tinham sido levados ao trem que os conduziria aos campos de concentração, de extermínio e de morte. Cada vez que isso acontecia, ela lutava com mais força para salvar a meninada. Começou a retirá-los em ambulâncias como vítimas de tifo, mas logo a seguir se valeu de tudo que estivesse ao seu alcance para escondê-los e tirá-los dali. Cestos de lixo, caixas de ferramentas, carregamentos de mercadorias, sacos de batatas, ataúdes. Nas suas mãos, qualquer coisa se transformava numa via de escape. Conseguiu recrutar ao menos uma pessoa de cada um dos 10 centros de departamento de bem-estar social. Com a ajuda dessas pessoas, elaborou centros de documentos falsos, com assinaturas falsificadas, dando identidade temporária aos meninos judeus. Irena vivia os tempos da guerra pensando nos tempos da paz. Por isso não se cansava em manter com a vida esses meninos. Queria que um dia pudesse recuperar seus verdadeiros nomes, sua identidade, suas histórias pessoais, suas famílias. Foi quando inventou um arquivo que registrava os nomes dos meninos e suas novas identidades. Anotava os dados em pedaços pequenos de papel que enterrava dentro de potes de conserva, debaixo de uma árvore de maçãs, no jardim do seu vizinho. Guardou sem que ninguém suspeitasse o passado de 2.500 meninos, até que os nazistas foram embora. Um dia, os nazistas souberam das suas atividades. Em 20 de outubro de 1943, Irena foi detida pela Gestapo e levada à prisão de Payuak, onde foi brutalmente torturada. No colchão de palha de sua cela, encontrou uma estampa de Jesus Cristo e ficou com ela como resultado de uma casualidade miraculosa naqueles duros momentos de sua vida. Até o ano de 1979, em que se desfez dela, dando-a de presente a João Paulo II. Irena era a única que sabia os nomes e onde se encontravam as famílias que albergaram os meninos judeus. Suportou a tortura e se recusou a trair seus colaboradores ou a qualquer dos meninos ocultos. Quebraram-lhe os pés e as pernas, além de sofrer inúmeras torturas.
mas ninguém conseguiu romper a sua vontade. Foi sentenciada à morte, uma sentença que nunca chegou a se cumprir, porque a caminho do lugar da execução, o soldado que a levava a deixou escapar. A resistência o tinha subornado porque não queriam que Irena morresse com o segredo da localização dos meninos. Chciał samochodu ostrzelany z lądkinie, jak dużo pałówką. Do dziś nie wiem, ile Żegota dała. A Żegota dała, ale nie dla sympatii, tylko ja miałam spisy wszystkich dzieci. Moje rozstrzelanie to znaczy, że te wszystkie dzieci uratowane nie wrócą nigdy do społeczeństwa żydowskiego. Oficialmente, ela constava nas listas dos executados. A partir de então, continuou trabalhando, mas com uma identidade falsa. No final da guerra, ela mesma desenterrou os vidros de conserva e fez uso das anotações para encontrar as 2.500 crianças que colocou com famílias adotivas. Ajuntou-as aos seus parentes espalhados por toda a Europa, mas a maioria tinha perdido as suas famílias nos campos de concentração nazistas. Os meninos só a conheciam pelo apelido Jolanta. Anos mais tarde, quando a sua história saiu num jornal com fotos suas da época, diversas pessoas começaram a chamá-la para dizer: lembro do seu rosto, sou um daqueles meninos, eu lhe devo a minha vida, meu futuro, e gostaria de vê-la. Irena tinha no seu quarto fotos com alguns daqueles meninos sobreviventes ou com os filhos deles. Seu pai, um médico que faleceu de tifo quando ela ainda era pequena, lhe fez memorizar o seguinte: filha, ajude sempre a quem estiver se afogando, sem levar em conta a sua religião ou nacionalidade. Ajudar cada dia alguém tem de ser uma necessidade que saia do coração. Irena viveu por anos numa cadeira de rodas, por causa das lesões causadas pelas torturas sofridas pela Gestapo. Ela não se considera uma heroína, nunca reivindicou crédito algum pelas suas ações. Ela ainda se subestimou, dizendo: poderia ter feito mais. Este lamento me acompanhará até o dia de minha morte. Não se plantam sementes de comida, plantam-se sementes de bondade. Tratem de fazer um círculo de bondade. Este os rodearão e farão crescer mais e mais. Irena Sendler.